Olá a todos e a todas novamente, sejam bem-vindos às Emoções Conversáveis. As Emoções Conversáveis são uma rúbrica do programa Horizonte Humano da série Psicologia Emocional. Hoje temos mais uma vez aqui uma ilustre convidada, Irene Gaeta, para nos falar sobre a metanoia, afetos em transformação. Irene Gaeta é graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestre em Gerontologia também pela PUC, doutorada em Psicologia também pela mesma universidade, professora do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde também pela PUC, dando supervisão de estágios em clínica, no núcleo de psicoterapia, integrada, é analista, desenvolve técnicas de abordagem corporal, é analista junguiana, membro da International Association for Analytic Psychology e atua na área clínica desde 1990, atendendo adolescentes e adultos. Para além deste vasto currículo, a Irene é coordenadora de várias edições, tem vários livros publicados. Irene, é um gosto imenso ter aqui a tua presença e podemos falar um pouco sobre a metanoia, que é um tema não muito conhecido cá em Portugal. Bem-vinda, Irene. Eu que agradeço o convite, Vitor. Estou muito feliz de estar aqui com você, compartilhando nossos conhecimentos sobre o envelhecimento, sobre gerontologia. Ok, muito bem. Então, metanoia, Irene, o que é isto? Porquê falar de metanoia? Porque é que poderá ser importante nós psicólogos ficarmos cada vez mais sensibilizados também para este tema? Então, metanoia é um termo que o Jung, o psiquiatra suíço, utilizou para denominar a segunda metade da vida, e que não significa necessariamente, cronologicamente, uma idade específica, mas sim aquele que passa por um momento de transformação. E ele usa uma imagem muito bonita, que é a imagem do pôr do sol, né? Quando nós nascemos, ou quando o sol nasce, ele ilumina a terra. Quando chega no final do dia, o que acontece? O sol se põe, né? E então, o Jung fala da metanoia como essa metáfora do pôr do sol, um momento na nossa vida em que nós nos voltamos para nós mesmos, depois de ter criado o nosso mundo externo, ou seja, como nós vamos compor esse mundo externo. Então, ele fala da fundação. Então, primeiro você nasce, cresce, se desenvolve, desenvolve uma carreira profissional, uma família, tem filhos, e depois os filhos crescem, e aí quando você já realizou os grandes feitos, digamos assim, desse mundo exterior, a tarefa está para começar. Aí você acha que você já fez tudo, só que você não fez nada, porque aí é que a coisa começa. E nós que é olhar... não estamos preparados para isso, não é? Pensamos que é sempre no sentido de agarrarmos as coisas do mundo, não é? A primeira metade é para agarrar todas as coisas do mundo e de repente, virados muito para o exterior, e de repente começamos a sentir que as coisas começam-se a virar para dentro, não é? Sim, e aí então há uma mudança radical de valores, de hábitos. Quando você vai revisitar os porões da alma e pensar que o ser humano está em constante desenvolvimento, do nascimento à morte. Porque depois de ter realizado grandes feitos, né, no mundo exterior, quando o ser humano entra na metanoia, geralmente esses momentos de entrada na metanoia são marcados por crises. Não necessariamente, mas muitas vezes, que seriam muitas vezes divórcio, perda de emprego, luto, viuvez, né? E muitas vezes vem uma depressão, entre aspas, uma depressão iniciática, porque é um convite a visitar o mundo interior. E aí, então, o importante não é ter, o importante é ser. A vida que não foi vivida clama por vir à tona. Então, muitos talentos adormecidos precisam vir, né? E muito interessante é que aquilo que não foi vivido, a vida não vivida, eclode, né? Então,
muitas vezes você, por exemplo, tem um talento artístico e gostaria de ser um pianista. Só que você fala, não, vou ser pianista porque não ganha dinheiro, porque não sei o quê, e você acaba traindo a si mesmo, buscando, digamos, uma ocupação mais rentável, né? Às vezes até no casamento, na escolha conjugal, várias escolhas que nós fizemos mediados pelo ego são agora descartadas, porque passa a não ter mais sentido. Ou, por exemplo, quando você tem objetivo, ter uma casa maravilhosa, ter um carro maravilhoso, e aí você adquire tudo isso e você vê que isso não é tão importante, porque isso não vai te trazer a paz interior, isso não vai te trazer aquilo que a sua alma de fato deseja. Então, a pergunta é, qual o desejo da sua alma? Para aqueles que continuam no processo de desenvolvimento, muitos talentos são desenvolvidos. Alguns se tornam artistas, alguns se tornam escritores, alguns mudam de profissão. Então, nesse processo da metanoia, aliados à longevidade, você pode reconstruir sua vida com mais sentido, com mais significado. Então, entender o envelhecimento como processo de desenvolvimento amplia as possibilidades de estar no mundo, né? E tanto para aquele profissional que atua com envelhecimento, quanto para aquele que está vivendo o envelhecimento. Porque, como diz Simone de Beauvoir, viver tanto tempo tem que ter um sentido. Tem que ter um sentido, porque senão só pode ser uma tortura. Não é? E a metanoia também tem a ver um bocado com essa busca de sentido mais amplo, não é? Eu estava-te a ouvir e gostei muito das expressões que tu utilizaste, da pessoa passar por simbolicamente, por uma depressão iniciática, no sentido de algo ficou por iniciar em si e que precisa de, como tu disseste, eclodir. Poderíamos dizer que a metanoia é a pessoa bater de cara consigo, usando aqui uma expressão comum, a pessoa bate de cara consigo com aquilo que não estava a encarar e é obrigada pela pressão de poder dar aso a estas potencialidades que estavam ocultas, não é? Que estavam escondidas, que estavam adormecidas. A pessoa é obrigada a olhar para si, a cair em si. Seria isto? Esta depressão no sentido da pessoa cai em si e agora tem que fazer alguma coisa com isso. Exato, porque o que acontece? Por exemplo, vamos falar no âmbito conjugal, no casamento. Você se apaixona e geralmente essa paixão egóica vem através de um processo projetivo. Você atribui ao outro qualidades e características que na verdade são suas, mas que você não reconhece. Se eu pudesse, eu citaria aquele poema maravilhoso do Fernando Pessoa, Eros e Psique, sabe? Sim. Se você encontrar, a gente pode terminar nosso encontro com esse poema. Por quê? É isso, você vai buscando no outro aquilo que é seu. Aí você vive uma relação conjugal 30 anos, 40 anos. Aí você casa, faz o patrimônio, tem os filhos vão embora de casa, e porque vão casar, vão cuidar da vida, e você fica de novo com a sua esposa. Aqueles conteúdos que foram projetados nela, durante esse processo, você foi desenvolvendo a sua personalidade e, portanto, você recolheu essa projeção. Então, os atributos que era ofertado ao outro, na verdade, são encontrados em si. E aí, então, é que é possível um verdadeiro casamento. Então, é um convite a um casamento real. O que seria esse casamento real? Um relacionamento que não fosse fruto de processos projetivos, né? Só que, às vezes, os casais não conseguem fazer essa passagem, ou seja, não conseguem casar de novo. Aí eles, muitas vezes, se divorciam. Mas não é obrigado a se divorciar. Porque, vamos pensar, para você estar com alguém, você deveria estar inteiro. Não é que é a sua cara metade, o pedaço que faltava. Não. O relacionamento tem que ser duas partes idênticas e duas partes preenchidas, não duas partes faltantes, né? Então, nesse processo da metanoia, ao recolher a projeção, você recolhe aquilo que você depositava no outro e aí você é inteiro. E não dependendo financeiramente, emocionalmente, socialmente do outro, você então faz de verdade um casamento. Eu gosto da análise do filme Hernani, Cerejeiras em Flor. Conhece esse filme? Por acaso não.
É um filme muito bonito que conta a história de um casal em que o marido fica doente, ele vai ele vai morrer, né? E o médico conta para a esposa, ela fica desesperada e viaja com o marido, só que no final, quem morre... Ai, tô contando o filme, mas tudo bem. Quem morre no final é ela. E aí esse marido, ele começa a fazer tudo o que ela desejou a vida inteira e que ele não fez. Por exemplo, ela queria visitar o Monte Fuji, no Japão, aí ele foi. Aí ela queria dançar butô, aí ele começa a dançar. Ou seja, toda a afetividade, toda a beleza, toda a estética, toda a sensibilidade tinha sido depositada na mulher. Na mulher. Na mulher, né? E assim que a mulher morre, ele recolhe tudo isso e passa a viver tudo isso nele. Então eu acho esse filme lindo e eu falo assim que é um casamento que se fez pós-morte, né? Em termos de conúncio, né? Em termos de verdade de uma integração. É muito interessante essa imagem que tu dás da metanoia ser vivida no processo de relação afetiva, de casal, e a análise que fizeste desconstrói às vezes muito dos preconceitos, das ideias pré-estabelecidas que nós temos em relação a uma relação amorosa, não é? Uma relação afetiva que vamos encontrar. Eu gostei muito da ideia que tu transmitiste de que nós não vamos encontrar uma cara metade, nós não devemos ficar pelas metades, não é? Devemos nos descobrirmos inteiros na relação com o outro, não é? E ampliarmos, respeitando a inteireza de cada um. Muito interessante. Gostei também do que disseste anteriormente, de que a metanoia, nesse sentido de crise, de convidar a pessoa a sair de uma vida e de um percurso que andava distante de si, leva a pessoa a poder, tendo a pessoa essa capacidade de se escutar esse desafio da crise, leva a pessoa a perguntar qual é o desejo, qual é o seu desejo, que destino é que quer dar ao seu desejo, não é? Quando muitas vezes o destino do desejo poderia estar um bocadinho desviado de si, não é? Achei muito interessante essa questão também da pessoa estar afinada com o seu desejo. E aí é difícil, porque o que acontece? Dependendo, as mulheres, por exemplo, elas vivem muito em função do marido, da casa, dos filhos, né? E é muito difícil aquela pessoa que consegue estar antenada, percebendo qual é o próprio desejo. Então, isso demora muito até que você possa descobrir, porque a sua vida, ela não pode ser um apêndice da vida do outro, seja o outro quem for, seu pai, sua mãe, enfim. Então, responder qual é o desejo da alma pode demorar um bom tempo, né? Porque você vai ter que realmente cultivar o seu jardim interior, né? Para você buscar o sentido da vida. Irene, estava-te a ouvir, mas estava a pensar que talvez nos dias atuais esse padrão de relacionamento já não esteja tão presente, não é? Da mulher ter os papéis tão definidos como tinha anteriormente. Mas Não podemos... sei. Ainda está muito presente, não é? Eu não sei, apesar da mulher trabalhar, eu não vejo os homens se responsabilizando pela limpeza da casa, pelos alimentos, sabe assim, eu acho que a mulher, na verdade, ela sobrecarregou, porque apesar que o homem pode até lavar a louça, ele pode até cozinhar, mas ele não abastece o armário. Ele pode até contratar a empregada, mas ele não administra a limpeza da casa. Ele pode buscar os filhos na escola, ir no médico, mas ele não está focado na educação da criança, sabe? Então, mas assim... quem manda em casa é a mulher, é isso? Não, eu acho que assim, talvez, não sei, na geração dos meus netos, porque nem dos meus filhos isso acontece. Talvez na geração dos meus netos isso possa acontecer de fato. Porque realmente a mulher fica sobrecarregada, né? Então, assim, quando eu falo assim, descobrir o desejo da alma, de fato, quem eu sou, o que eu quero, qual o sentido da minha vida, né? E qual é a minha vocação, porque eu vejo, assim,
Mesmo o Jung, a maior parte da obra que ele produziu depois dos 60 anos, por exemplo, né? É verdade. Então, assim, ele foi um grande psiquiatra, né? E tudo bem, ele gostava de atender, mas o que ele gostava mesmo nem era de atender, era de estudar e escrever, né? Então, é assim. Por exemplo, tinha um casal que gostava de arte, era um casal de professores, assim que eles se formaram, que eles se aposentaram, eles começaram a fazer reuniões na casa deles, com colegas que também gostavam de arte. Hoje, eles têm uma galeria famosa de arte, ficaram ricos e não tinham por objetivo ficar ricos, eles estavam só lidando com a arte. Então, isso é uma coisa que eu acho fantástica, é que quando você está em consonância com o self, com o eu, muitas coisas podem acontecer. E essa segunda metade da vida pode se tornar bem mais interessante do que foi a primeira metade da vida, sabe? Porque você está mais tranquilo. Então, e que também é uma tarefa, como foi a primeira metade da vida. Só que não é automático. Passar pela metanoia não é assim, todo mundo vai passar. Porque Sim, isso então é aqui vai importante minha esclarecer. crítica, né? Porque quem não recebe o chamado, não, muitos são chamados, poucos escolhidos, sabe assim? Todos recebem o chamado, mas muitos não vão, que é assim, por exemplo, às vezes vem através de uma doença, né? A doença é a coisa mais terrível que pode acontecer, só que aí você é obrigado a verificar, né? Por exemplo, o que nós estamos vivendo em termos globais? A pandemia, né? Então, todo mundo fala, eu não posso, eu não tenho tempo, quer dizer, a gente está em casa, né? Não pode sair, todos estão vivendo uma coisa inimaginável, não é verdade? E isso traz muita reflexão. Então, por exemplo, o homem que é chamado nesse processo de metanoia, e ao invés de olhar para o mundo interno, ele continua olhando para o mundo externo, então ele vai fazer uma segunda edição da primeira metade da vida. Então, assim, nada contra, mas suponhamos que você case, tenha filhos e tal, aí você tem 60 anos, aí você casa de novo, tem filhos, tudo de novo, nada contra, mas você vai ficar repete as mesmas coisas. Você vai ficar escravo de novo por uns próximos 30 anos. É diferente da pessoa que vai avistar novos horizontes, buscar novas respostas para velhas questões. É interessante isso que o foco que colocaste como a metanoia sendo uma tarefa desenvolvimental, não é? E essa questão das situações de vida, não é? Dos acontecimentos de vida chamarem às vezes por nós e nós temos que estar disponíveis para receber esse chamamento, vá lá. E estar disponível para isso é preciso escutar, não é? Quem chama só responde quem escuta, não é? Se chamarem por mim e se eu não escutar, se estiver nem aí, como vocês dizem, não é? Eu não vou dar a resposta. E é interessante, e às tantas há várias coisas a partir desta, vá lá, segunda metade de vida, não quer dizer que a coisa seja assim tão linear, que vão chamando, não é? Porque não temos todo o tempo do mundo, nós também nos confrontamos com esta dimensão temporal, não é? Nós sabemos que o dia 2 é um dia a menos em relação ao ponto de chegada, não é? Mas este dia também é um dia novo e nós sabemos que não temos todo o tempo do mundo, não é? E às tantas, quando caímos em nós, começamos a perceber, bem, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer comigo, não é? Mas isso é preciso poder cair em si, não é? Porque às vezes andamos fora de nós. Nessa azáfama, não sei o que te parece. Sim, é isso mesmo, porque quando você não... É porque a metanoia também significa uma conversão, né? E você é desalojado, você é jogado em outro lugar, né? E isso requer coragem, isso requer honestidade consigo mesmo e com o outro. E capacidade de viver novas coisas, né? Novas situações. E ter coragem para recomeçar, né? Então,
Eu falei exemplos muito icônicos. Vamos falar, como diz, dos simples mortais, né? Então, eu, ao atingir 50 anos, posso estar cansada do meu trabalho e posso pensar, poxa, eu gostaria de ser médica, né? Mas agora eu estou velha. Não, eu não estou velha. Por quê? Porque se eu entrar na faculdade de medicina agora, quando eu tiver 55, 60, eu vou ser uma médica e eu vou poder exercer a medicina até os 85. Então, eu vou exercer medicina por 25 anos, é tempo bastante, né? Então, não importa o desejo. Só que o que acontece? Algumas pessoas falam, ah, não, eu já estou velha, eu não vou fazer outra faculdade. Eu gostaria de ser psicólogo, mas eu não vou fazer, porque eu já fiz história, eu não vou aguentar ficar 5 anos. Então, percebe? Aí você vai ficar os 5 anos não fazendo nada. É verdade, é verdade. O tempo, nós nunca sabemos, não é? O futuro, nós só sabemos depois o resultado da nossa decisão mais à frente, não é? Mas o tempo de viver é sempre o tempo do agora, não é? Tempo de viver é sempre o tempo do agora. Oh, Irene, mas estava-te a escutar e estava a pensar que, pensando mais nesta linha desenvolvimental que tu estás a trazer, e que o Jung tão bem trouxe e foi um dos pioneiros a pensar a vida como um todo, não é? Pensar que os últimos anos de vida são tão importantes como os iniciais e todos os outros, não é? Para que a vida se torne completa ao seu jeito. Às tantas, esta fase da adultícia, da idade adulta, do ponto de vista da psicologia, está um pouco esquecida. Nós investimos muito na infância, investimos muito no envelhecimento. Claro que o envelhecimento também faz parte desta idade adulta, mas eu estava a pensar nos adultos maduros, sem ainda serem velhos, mas ficam ali quase numa terra de ninguém. E há aqui estes desafios, estas crises. Claro que nós, nos nossos consultórios, as pessoas procuram ajuda, nós vamos trabalhando as coisas que trazem, mas do ponto de vista da preparação até do psicólogo, do psicoterapeuta, nós se calhar temos investido pouco neste estudo e nesta compreensão desta fase, desta idade de transição, não é? Do adulto maduro para o velho e para a velha, não é? Por assim dizer, ou para o idoso ou para a idosa, como quiserem dizer. É que nós esquecemos disto, não achas? Não sei, pelo menos é a minha perspectiva. Falamos pouco deste momento da transição e acho que a metanoia entra muito aqui neste espaço de transição. Faz-te sentido ou não te faz sentido? Não, faz sentido, é justamente isso, né? Quando você até do ponto de vista físico, né, da saúde, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, porque quais são os espaços que nos são permitidos, né? Então, eu costumo falar no nosso curso de pós-graduação de psicogerontologia, né? Quando você tem o seu filhinho, a sua filhinha, você leva ela no pediatra, ela toma as vitaminas para se desenvolver. E quando a gente entra no processo de envelhecimento, seria bom ir no geriatra, não para prevenção, né? Para tratar de como vai ser esse envelhecimento, do seu processo de envelhecimento. Então, você não sabe se você vai viver 20, 30, 40 anos, porque nesse processo, ou seja, nesse momento que você está falando, a gente cai num lugar que não tem um script pronto. Porque a primeira metade da vida você tinha um script a fazer, né? Que seria fazer faculdade, ter uma profissão, casar, ter filhos e tal. E agora você não tem mais isso. Mas descobrir qual é o desejo da alma e fazer um planejamento requer talento, né? Então, assim, qual foi o aspecto da minha vida que eu negligenciei? Esse aspecto negligenciado, ou seja, essa vida não vivida, ela precisa vir à tona, né? Então, cuidadosamente pode ser contemplado. Por exemplo, você pode ter vontade de morar em outro lugar, né? Você pode ter vontade de morar no Brasil. Aí, por que não? Por que não?
né? Então, assim, eu acho que o céu é o limite, não pode ter fronteiras, porque aí, e o que eu observo na atualidade é que o idoso, né, ou aquele que envelhece, que cuida da própria vida, causa um estranhamento para a família, para os filhos, né? Outro dia eu vi um comentário muito engraçado, eu estava dando aula na PUC, e uma avó fez o seguinte comentário: a avó tinha os cabelos longos, andava com calça jeans, aí a amiguinha da neta falou assim: nossa, sua avó é esquisita, né? Ela não tem cara de vó. Como se ser avó... Como se tivéssemos que ter cara da avó e da avó, não é? Teria que ter um cabelo preso, teria que usar um vestido de florzinha, teria que estar fazendo crochê, quer dizer, tudo um estereótipo, né? E de repente essa avó estava na faculdade, estava estudando, estava fazendo outra coisa. Outro dia eu também vi um comentário muito engraçado, num cartório, né? Eram duas jovens, falavam assim: ai, a minha mãe não tem tempo de nada, já não se fazem vó como antigamente, né? Ela nem pode cuidar dos meus filhos, né? Quer dizer, o lugar não é ser a babá dos netos, né? Ser avó é ser avó. A babá é diferente da avó. É ser avó, é ser mulher e é ser pessoa, não é? É poder viver isso tudo. Estava-te a ouvir e estava a pensar, há uma expressão lindíssima do Rubem Alves, não é? Do saudoso Rubem Alves, que diz o seguinte, acho que é num dos livros dele, já não me recordo o título agora, ele diz: e foi nos olhos daquela moça que eu me descobri velho. E foi nos olhos daquela moça que eu me descobri velho. E ele estava a falar de uma situação do cotidiano, que uma jovem olhou para ele e pelo comportamento que ela teve, acho que foi num metro, ele estava de pé e ela começou a trocar olhares com ele, e ele pensava que era por algum interesse, não é? Mas depois rapidamente se apercebeu que ela estava a trocar olhares para lhe dar o lugar para ele se sentar. E ele ainda não... porque ela via-o mais velho. E ele diz, nessa descrição que é fabulosa, ele diz que aí ele caiu em si, não é? E foi nos olhos daquela moça que eu me descobri velho. Às vezes é o olhar do outro que nos vai catalogando, não é? Tal como essa filha que falava da mãe, ou que não enquadrava bem na ideia que ela tinha da avó, não é? Então, porque até no programa de mestrado da PUC de gerontologia teve um estudo sobre quanto vale a avó, né? Porque assim, você tá falando... Quanto vale a avó? Porque a avó, olha só, a avó, ela é motorista, porque leva e busca na escola. A avó é babá. Põe o salário, motorista, babá. Às vezes ponto de vista a avó... económico, De todos, tem né? um peso muito grande. Né? A avó, ela é governanta, né? Porque ainda que ela não cuide dos afazeres domésticos, ela cuida da empregada. Então, assim, só que isso pode ou não ter sentido, né? Eu posso estar feliz em exercer estes papéis, mas não obrigatoriamente. Eu posso estar feliz viajando, eu posso estar feliz estudando, eu posso estar feliz em outro lugar. Então, eu acho que o profissional que atende esse ser adulto que está em processo de envelhecimento tem que junto buscar sentido para a vida, né? Descobrir de fato qual é o sentido da vida, né? O que te traz felicidade. Porque exercer todos esses papéis que eu acabo de mencionar pode não significar o sentido da minha vida, entende? Porque se eu fizer isso, eu vou estar de novo reeditando a primeira metade da vida. Sim. Que eu vou ter uma vida cheia de estresse, né? Cheio de estresse. Trânsito para buscar neto. Assim, é muito legal ficar com neto, eu adoro, mas é diferente. Quanto baste, não é? Né? Estava-te a ouvir e estava a pensar nessa metáfora que o Jung usou, de pensar no ciclo de vida como o ciclo do sol, e ele dizia com o seu humor, porque acho que ele também tinha um sentido de humor bastante característico, ele dizia que o programa da manhã não pode, ou melhor, o programa da tarde não tem que ser igual ao programa da manhã,
Exato. e a nossa tendência às vezes é querer repetir o programa e esquecermos que nós estamos em transformação, em mudança, não é? Se há Sim, uma coisa que não muda é a própria mudança, já dizia o Heráclito, não é? Nós estamos em mudança. é. E às vezes nós queremos repetir, acomodamos-nos a estes padrões, a estes estereótipos, às vezes também ao que a sociedade exige de nós e talvez a metanoia, o grande desafio seja esse, é a pessoa poder ter contacto com o que pede renovação em si, não é? Com essa Sim, ampliação de consciência que tu falavas, com essa sim. expansão da consciência. O Edgar Morin fala muito sobre, né, essa coisa do você é meio conhecido como, sei lá, homofábico, você tem que fazer coisas, quer dizer, não sei por quê, né? Eu não sou aquilo que eu faço para viver, eu sou antes disso, eu sou muito maior que isso, né? E nesse sentido eu gosto muito do budismo tibetano, né? Onde fala dos venenos mentais, né? O quanto você, vamos dizer assim, para se tornar um ser pleno, tem que dar conta, né, das coisas que prejudicam você. E cuidar da alma, né, e cultivar o jardim interior é um processo que pode levar mesmo muitos anos, porque atender esse desejo da alma significa muitas vezes ir contra tudo e todos, não é verdade? Mas ir a Por favor, exemplo, de si, não é? ir a favor de si. É ir contra todos, mas a favor de si, muitas vezes. E nisso Jung atribui o nome de processo de individuação, né? Então, o processo de individuação significa você se tornar aquilo que você é, de fato, né? Não aquilo que o outro quer que você seja, mas verdadeiramente aquilo que você é. Agora, eu pensei uma coisa, quanto que os jovens se incomodam quando tem na classe uma pessoa mais velha fazendo faculdade, né? Então, aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, no Brasil, tem a USP, né? A Universidade de São Paulo, e lá tem um programa de, vamos dizer assim, de universidade para terceira idade diferenciado. Não é que pega um monte de pessoas idosas e fica tudo junto, segregado. Não. Você, a partir de uma certa idade, tem direito a frequentar qualquer campus, qualquer faculdade da universidade, né? Então, aí é muito interessante, porque, sei lá, de repente eu vou assistir aula na medicina, de repente eu vou assistir aula de artes, de repente eu vou assistir aula de história, né? E nem sempre isso é bem-vindo, né? Inscrevem-se nas unidades curriculares, não é? Unidades curriculares avulsas. Cá também há essa possibilidade e acho que isso é uma abertura muito grande, não é? Mas nem sempre os jovens estão abertos, é isso? Isso, né? Assim como a família, né, não aceita essa avó ou esse avô que tem vida própria, né? Que tem... Nossa, uma vez eu vi uma história assim muito trágica, que era assim, uma avó morava sozinha numa casa grande, estava feliz ali. Aí a filha falou, não mãe, eu acho que você não pode ficar sozinha, e mudou com a família inteira para a casa dessa avó. Essa avó, que tinha a casa toda, as amigas, tranquila, foi confinada num quarto. E ela adoeceu e morreu. Muito triste a história, mas porque ela foi invadida, né, No por seu espaço, na sua seu intimidade, não espaço, é? na sua intimidade, e não pôde mais dar conta. Então, de novo, eu tenho visto muito essa invasão também, né? Então, por isso que eu falo, de repente, para algumas pessoas que ficam sozinhas, viúvas ou divorciadas, elas podem gostar muito de estar sozinhas. Por que não? Entende? Esse é o que, quando a gente fala do processo de individuação, eu me sinto plena lendo poesia, assistindo um filme, tomando um vinho, encontrando com amigos, né? Não necessariamente eu quero minha casa povoada de novo, né? Não sei. Sim, porque os dois conceitos andam a par, não é? O conceito de metanoia e o conceito de individuação. E esse é um conceito muito forte que o Jung fala e trabalha muito bem, mas também muitos outros foram falando, não é? Que o destino do homem é poder vir a ser aquilo que é, não é? O que quer dizer que nós podemos andar desviados, podemos andar desencontrados de nós, não é?
muito interessante, muito interessante. E a pessoa poder ter essa liberdade, poder tomar posse da sua liberdade, no que lhe é possível. Não é? Sim. É porque você vive muitas vezes a persona, né? Você usa a persona no sentido de uma máscara social, uma máscara familiar, uma máscara profissional. Então, o processo de individuação também não é uma coisa tão simples, porque eu mesma não tenho a menor ideia de quem eu verdadeiramente sou. Eu não tenho a menor ideia do que eu verdadeiramente quero. Eu não tenho a menor ideia do que é a plenitude da minha alma. E eu vou ter que buscar. Assim que o sol se pôr, eu vou passar a iluminar a mim mesmo, né? O sol se põe e ilumina a terra, né? Essa passagem. Então, este é um processo que demora 10, 2, 3, 4 décadas para ser conquistado. Não é algo que se conquista automaticamente, né? Nada que é fácil é bom, né? Tudo que é bom demora, né? Assim? É verdade, é verdade. Então é um processo. E é uma experiência de vida, não é? É a pessoa poder experimentar a sua própria vida. Poder experimentar a sua própria vida. Irene, muito interessante. Isto tem, como nós costumamos dizer aqui, tem pano para mangas, não é? Sim, tem muita discussão. Tem muita discussão. Há um analista junguiano, que é o norte-americano, que é o James Hollis, que ele fala da metanoia utilizando a expressão a passagem do meio. E acho interessante, ele tem um livro, não é? Que é a passagem do meio. Acho interessante ele usar esta metáfora. Há ali um ponto em que nós temos que passar para algo diferente. E tu logo no início falaste aí algo muito importante, que não quer dizer que a metanoia tenha uma idade ou um intervalo de idades que seja padrão, não é? Algumas pessoas podem vivê-la mais cedo, outras mais tarde. Será isso? Entendi bem? Sim. E outras não passarem por ele. Outras não e passarem. Outras não... Exatamente. E outras Exatamente. não passarem. Né? Por exemplo, o Jung, quando ele relata isso, quando ele viveu isso, ele, sei lá, talvez tivesse 35, 38 anos. Hoje em dia, uma pessoa com 35, 38 nem casou ainda. Tá bem diferente, né? Então, assim, tá bem diferente. As pessoas estão casando mais tarde, resolvendo as coisas mais tarde, né? Eu não sei aí em Portugal, mas aqui no Brasil, na minha época, a gente queria dirigir, queria aprender a dirigir, se formar, morar sozinho. Hoje em dia, os jovens nem querem sair de casa. É muito engraçado. É mais ou menos idêntico, mas aqui há outras condicionantes e se calhar também tem muito a ver com as questões sociais, com as questões económicas. O que é certo é que também as condições sociais e económicas muitas vezes impedem, quando os jovens querem, de o poderem fazer. Nós cá sentimos, e foi algo que foi acontecendo muito, pelo menos aqui na Europa, com a crise económica, era que muitos jovens que se tinham, e casais, isso tudo, que se tinham autonomizado, com a crise e por força da crise, tiveram muitos deles que regressar para a casa dos seus pais. E isso, do ponto de vista social e das dinâmicas familiares, teve um impacto muito grande. Isso foi muito evidente em Espanha. Em Espanha aconteceu muito isso. E isso trouxe outros desafios para todos nós que trabalhamos com pessoas e que pensamos também estas dinâmicas interrelacionais, não é? E sociais. Ia-te fazer uma pergunta. Porquê que será que, de algum modo, esta parte do desenvolvimento da fase adulta, porque é que achas que está um pouco esquecida por parte se calhar dos psicólogos, pelo menos cá em Portugal, e dos profissionais que trabalham com desenvolvimento humano? Porque é que será que nós tendemos a pensar, digo eu, que isto já está dado, que chegamos a partir de uma certa idade e a coisa depois é ali, piloto automático, e já está dado e às vezes estamos distraídos destes desafios, não é? Eu acho que porque não tem um estudo sobre isso, né? Estudos suficientes ainda e prolongados. Estudos suficientes, né? Por exemplo, eu acho que a gerontologia deveria ser uma disciplina obrigatória, né? Em todos os lugares. Também porque essa é uma faixa de população que deixa de ser economicamente ativa, né? Assim, não necessariamente, mas também,
né? Uhum. Então, porque a psicologia e, enfim, são muito focados na primeira metade da vida, né? Compreendendo que os conflitos e as situações só podem ser estudadas e vivenciadas nesse âmbito do fazer, da adaptação social, né? Uhum. E depois que passa essa fase, digamos assim, da adaptação social, não se fala. Assim também como não há uma psicologia do luto, né? Também ninguém consegue Fala-se pouco trabalhar, ainda. fala-se pouco e não se treina o psicólogo. É Então, verdade. o paciente que se chega com luto, ninguém sabe o que fazer com ele, porque não aprendeu, né? É Não verdade. aprendeu Se pensarmos né? às vezes nos trajetos dos cursos, não é? Dos trajetos Uhum, curriculares, pouco se falou da morte. sim, A morte é o grande tabu e agora estamos aqui. Agora estamos nesta plena crise pandémica e batemos de frente com a morte, com esta sim. possibilidade de morte e estamos muito mal preparados para a morte, que é a mesma coisa que dizer estamos muito mal preparados também para a Para a vida, vida, não é? exato. Também para a vida. Irene, deixamos que as emoções fossem conversáveis, o tempo vai passando, acho que temos aqui uma conversa bastante rica, mas estamos quase a terminar por hoje, pode ser que possamos dar continuidade noutros encontros, renovar o agradecimento, que foi um gosto poder conversar contigo, mas antes de terminarmos eu gostaria que deixasse uma mensagem, falasse um pouco, mais só para encerrarmos, deixando aqui um espaço de continuidade. Hum. Ou, ou, Eu ou, acho ou que explorasses alguma coisa que achasses que gostasses de desenvolver um pouco mais, se quiseres. uhum. Então, eu acho que assim, a apresentar a metanoia e o processo de individuação, eu gostaria que isso não fosse apenas um conceito da psicologia analítica, um conceito dado pelo psiquiatra, né, Jung, mas como um processo de vida. A vida vale a pena ser vivida. Cada dia da nossa vida é muito importante. E embora não exista uma receita de bolo, né, eu posso não saber exatamente para onde eu vou e como eu vou viver os próximos 10, 20, 30 anos da minha vida. Mas eu posso pensar naquele poema, né, Antônio Machado, que diz assim: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, né? Então, um dia de cada vez, né? Sendo feliz, um dia de cada vez, buscando a amplitude, buscando esse infinito que é o viver, né? Então, aí eu lembro também da música, né? Do Renato Russo, é preciso viver, né? Como se não houvesse amanhã, né? E encontrar as pessoas e a si mesmo como se fosse hoje o último dia. Isso também dá um sentido maior para a vida, né? Sim. Então, isso temos um paradoxo. Ao mesmo tempo que é infinito e que o caminho se faz ao caminhar, ao mesmo tempo hoje eu estou aqui e hoje é o melhor dia da É minha vida. verdade. É poder viver a partir de onde estou e do que sou. Uhum, sim. E poder saborear isso cada vez mais, não é? Brincando um Isso, bocadinho, é tornar a vida gourmet, podermos... isso. Isso. Tornar a vida gourmet. Gostei, vou Gourmet! adotar. Já que Podermos está tão na moda, tudo é gourmet, não então é? a vida também é gourmet. A vida também pode ser gourmet para Por que podermos... não? Porquê? Porque é preciso tempo, é preciso saborear, é preciso degustar, usando até esta metáfora, não é? Podermos Uhum, degustar a vida, degustar as relações. Claro que sendo gourmet também tem as suas coisas agridoces, mas isso também temos que ir sim. aprendendo a dosear estes sabores e estes saberes. Uhum, Eu agora tive um lapso, eu ia dizer estes sabores e pensei em saberes porque é curioso que a palavra sabedoria vem de sabor. uhum, A raiz etimológica da palavra sabedoria tem a ver com isso. E é muito bonito, uhum, não é? Ser sim. sábio é poder também saborear as coisas. É. Irene, foi um gosto, acho que conseguimos saborear aqui várias ideias, Sim. acho que as pessoas com certeza que nos estiverem a ver e a ouvir ficaram muito curiosas sobre o que é que poderá ser isto da
da metanoia, porque trabalhar isto e pegando no que tu disseste, talvez este conceito, e também foi por isso que te convidei, é preciso ampliar este conceito, que este conceito saia do âmbito só da psicologia analítica e que outras correntes também possam acolher este conceito, porque acho que é um conceito transversal e extremamente importante para nós trabalharmos estas fases, esta crise chamada crise da metanoia, não é? Podemos ampliar, podemos ampliar. Foi um gosto, Irene. Até à próxima. Obrigada. Espero que nos vamos Até a encontrar próxima. novamente. Obrigada, muito obrigada.